né, dar boas-vindas para todo mundo que está aqui, né, que se inscreveu no evento, que chegou até aqui, né, com a gente, acompanhou todos os 3 dias de evento que a gente fez aí. Hoje é o último dia e eu queria agradecer mesmo a vocês pela presença, pelos convidados. No primeiro dia, a gente promoveu ali um debate sobre os desafios dos varejistas na abertura do mercado. No segundo, a gente falou sobre a automatização da captura e processamento de faturas. E hoje, a gente vai falar sobre as estratégias de marketing e vendas para ter em vista na geração de leads na abertura de mercado, né? E para isso, a gente vai contar com a mediação da Vanessa Botega, que é hoje a nossa consultora de marketing aqui na Oi2. Então, Vanessa, bem-vinda. Obrigada por aceitar estar aqui com a gente. Se apresente, né? Fale um pouquinho de você. Oi, obrigada, Natália. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa. Eu estou muito feliz de estar de volta aqui. Para quem me conhece, passei alguns anos na casa, na Oi2, e atuando com marketing. Hoje eu volto para cá, para este webinar, na posição de consultora. Então, estou muito feliz de estar aqui como consultora de marketing e conduzir esse bate-papo junto com duas pessoas aqui que têm muito a agregar conosco para falar sobre marketing, sobre vendas, e a estrutura de times e a estratégia de marketing que pode ser aplicada dentro das empresas, considerando a abertura de mercado de energia, né? Porque a gente hoje percebe uma movimentação muito grande sobre as empresas comercializadoras, todo mundo que hoje está, de alguma forma, os agentes que estão envolvidos hoje e sendo impactados por conta da abertura, se movimentando para poder estar mais perto do seu cliente, né, do seu mercado, muitas vezes até mudando a proposta de mercado, né? Então, a gente está aqui para bater um papo hoje com vocês, trocar algumas ideias, e eu vou estar aqui conduzindo esse papo junto com a Natália e também com o time de marketing da Oi2. E aí eu vou aproveitar então para deixar aqui o espaço para o Michel e para a Larissa se apresentarem, porque são as pessoas com quem a gente vai conversar hoje. O Michel também já é antigo, né? Já participou de bastante webinar aqui na Oi2. O Michel é o nosso gerente comercial, então pode se apresentar. E também vou deixar depois espaço para a Larissa Arayun, acho que eu falei corretamente, que é grande, é a CEO hoje da Megawatt, também na sequência vai se apresentar para vocês, para a gente começar a falar sobre marketing. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer revê-los, né? Ontem estava por aqui falando um pouquinho sobre tecnologias para captura de faturas, hoje falando um pouquinho dentro mais do meu tema de vendas, né? Fazendo parceria aí com um pouquinho sobre marketing, né? Bom, para quem já me conhece, sou gerente comercial dentro da Oi2, 7 anos já dentro de casa, atuando nos 3 segmentos de atuação, tanto geração, distribuição e grandes consumidores, onde é o maior foco onde a gente vai falar aqui hoje, né? Um pouquinho sobre os desafios de marketing e vendas, muito nesse cenário de abertura de mercado para ano que vem, mudança um pouquinho do perfil do cliente que a gente vai estar trabalhando na ponta, né? Perfil saindo de um perfil muito mais atacadista, que conversa muito mais de energia, para um perfil mais varejista, que não conhece tanto, uma necessidade grande de uma simplificação de uma oferta, uma necessidade grande de estar presente com uma linguagem muito mais fácil dentro desse mercado. E eu não tenho dúvidas que tanto a Vanessa quanto a Larissa aqui vão contribuir muito, né, com essas estratégias, com essa comunicação e como tem que ser especial essa comunicação com esse mercado neste momento. Mas é isso, pessoal. Espero que a gente tenha um bom webinar, que a gente consiga contribuir bastante com todos. Passo a palavra para a Larissa, para ela poder se apresentar também. Obrigada, Michel. E Vanessa, eu estou hoje na Megawatt, né, nessa nova fase de 23. Então, hoje a Megawatt é uma empresa de comunicação com foco em notícias, conteúdo, que a gente fala, preparação de conteúdo para o mercado, que é um pouco que a gente vai abordar aqui hoje, e também os cursos que vão aí para a área de educação e preparação das pessoas em temas mais técnicos de energia. Ao mesmo tempo, eu tenho essa carreira que já tem 16 anos no setor de energia e eu comecei na Comerc Energia, onde eu sentei por muitos anos na cadeira de marketing e comunicação corporativa. Então, dessa experiência que foram ali, eu peguei muito o crescimento da carteira da Comerc, né, e os desafios entre você começar com grandes consumidores de energia e aí depois quando você vai tornando eles mais regionais e consumos menores. Não o que a gente vê hoje, né, quando eu estava nessa cadeira de diretora de marketing, o cenário ainda não tinha essa abertura de mercado
como está agora acontecendo, mas os desafios já existiam de alguma forma ali. E então esse foi acho que um ponto interessante é que eu comecei na Comerc como estagiária, rodando preços de energia e num olhar de dados, informações, e depois de 13 anos, eu voltei, depois de 13 anos na Comerc, quando foi o lançamento da Megawatt, eu participei do lançamento, a Megawatt foi incubada, a gente chama assim, dentro da Comerc Energia, participei do lançamento e eu acho que essa relação de comunicação, informação, sempre é uma coisa que sempre me atraiu muito, e foi daí que eu acabei ficando mais presente na Megawatt, abri mão das minhas cadeiras lá do marketing da Comerc, e esse ano a gente foi surpreendido positivamente com a saída oficial da Comerc. Então a Megawatt hoje é uma empresa independente, que a gente fala, e eu tenho minhas sócias, a Camila Maia e a Natália Bezutti, que são jornalistas. Eu não sou jornalista, eu gosto de falar isso também nessa nova fase, que as pessoas já chegam para mim falando, olha, o que eu vou falar é notícia, não é notícia? Eu falo, não sou jornalista, mas eu convivo muito com a equipe editorial, e eu acho que esse é um grande presente que a Megawatt me deu, olhar, talvez a sensibilidade, já tinha uma visão de marketing, um conteúdo de energia, e essa convivência com os jornalistas me trouxe também, acho que a responsabilidade com a informação, com a notícia e o conteúdo, né? Tem todo uma forma de pensar e pautar as informações com muita responsabilidade. Então, esse é um pouco esse meu desenvolvimento de carreira, né, que eu acabei ficando muito nessa fronteira de comunicação e marketing, num setor muito complexo que é a energia. E então esse é um ano muito especial para a Megawatt, porque a gente também está conseguindo, de forma independente, fincar mais essa proximidade com a produção de conteúdo para todo o setor, e não exclusivamente na preocupação de estar próximo de um grupo, né? Então, acho que essa foi, só para fechar essa minha apresentação, um pouco da minha carreira e experiência, acho que foi a grande generosidade da Comerc de permitir que a Megawatt ficasse no mercado, ficasse com outras sócias, justamente pelo planejamento estratégico deles nessa virada toda, quando você tem empresas de comercialização juntando também com ativos de geração, coisa que até então a Comerc não tinha, tornou tudo mais complexo. Mas eu chamo isso e a Megawatt ali não estava muito encaixada nessa estratégia da Comerc. Mas, de alguma maneira, isso foi um presente para mim, para a Camila e para a Natália, e a gente está seguindo aí com essa missão de levar muita informação para as pessoas. Obrigada, Larissa. Obrigada, Michel. Eu preciso pessoalmente comentar que eu estou muito feliz de ter a presença da Larissa aqui. Eu acho que é de longa data que a Way2 busca ampliar o relacionamento com a Megawatt, então é muito bom te ter aqui participando do nosso conteúdo, do conteúdo que a empresa está desenvolvendo, justamente para educar o mercado, né? Inclusive, é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui sobre iniciativas de marketing, então obrigada mais uma vez por ter topado o convite para participar aqui. Bom, vamos lá, gente. Eu queria trazer uma pergunta muito mais para contextualizar quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala de marketing e vendas aplicado para o mercado de energia, a gente está, e falando, né, do contexto de abertura de mercado, a gente sai de um lugar em que as empresas que têm braços de comercialização, elas estão olhando para o atacado, né? Falando com o atacado para começar a falar com o varejo, né? Com o setor varejista, ou melhor, o braço se torna comercialização de varejista, né? E a estratégia muda, pessoal. A estratégia de marketing, ela muda, não é a mesma estratégia. Vocês começam a falar com um público diferente, então novas iniciativas de marketing precisam ser pensadas, e aí a gente tem aqui, então, duas cabeças pensantes que eu quero perguntar para vocês, para a Larissa e para o Michel, assim, a partir do aspecto de vocês, né, do conhecimento de vocês de mercado. Larissa, que roda muito pelo mercado, o Michel, que conversa muito com o mercado, eu queria ter uma noção, uma impressão de vocês sobre da onde parte o planejamento estratégico de marketing e vendas quando a gente muda a audiência. Vanessa, antes de responder, até comentar que eu acho que você tem uma missão ainda no marketing, você estava próxima à Way2, a sua visão de tecnologia combinada com energia na Way2 foi muito importante, então muito legal estar conversando com você aqui hoje. Olha, quando você fez essa pergunta nesse formato, o que me veio muito à cabeça é o planejamento estratégico de uma empresa, ele é de toda a empresa. E aí eu vou descer para as outras questões. Então, acho que o que mudou de antes para agora é que antes o planejamento estratégico das empresas
que assim, e aí eu tô falando no mundo ideal, que eu acho, né? Então você tem um planejamento estratégico, onde você quer atuar, e aí você deriva as práticas comerciais, e aí elas vão fazer sentido também onde o marketing tem que agir ou apoiar. Agora, essas empresas estão muito mais entusiastas de aproveitar a abertura de mercado, e cada uma com a sua estratégia. Então, eu acho que realmente esse ano eu me diverti bastante podendo fazer um roadshow com a Megawatt, e eu falo divertir porque eu adoro aprender sobre energia e sobre as práticas e sobre as culturas das empresas. Até daí que surgiu um pouco esse vídeo da gente visitar os escritórios e fazer o Megawatt Visita, mas ele nada mais é do que sobre a cultura das empresas, né? Então, a gente tem sentido a cultura. E eu percebo muito cada empresa fazendo sua estratégia. Aí vou entrar um pouco no território do Michel, mas que o marketing está ao redor disso. Quando a gente ficou tudo digital, o marketing está junto com o comercial, né? Não está mais isolado. Então, eu vejo cada uma com a sua estratégia. Seja, pode ser, a gente já viu um pouco de tudo. Geolocalização é a prioridade. Então, como ele vai usar marketing a favor disso. Outros estão mais na relação do digital e preparação de conteúdo. Ou estão ainda num processo de fazendo mudança de marca para chegar nessa estratégia. Cada um está, às vezes, num estágio. O que eu senti de antes para agora, que foi um pouco da sua pergunta, né? O que vem mudando, eu vejo, acho que, 3 aspectos. Pela primeira vez, eu vejo mais verba, porque antes era um setor que não estava muito aberto a discutir verbas para marketing, era muito para evento, coisas mais institucionais, né? Um pouco mais tradicionais. Eu vejo a liderança falando sobre verba para marketing. Eu vejo essa vontade de se comunicar, que aí vem junto também, se eu estou liberando verba, eu também quero aparecer, essa vontade de aparecer e contar a sua própria história. E aí o terceiro ponto e aí eu acho que eu vou puxar já para o Michel, com qual time comercial eu vou fazer isso? Né? Aí está repensando assim, como que eu vou juntar o meu marketing com o comercial, qual vai ser o formato? E aí eu acho que eu queria passar a bola para ele, porque eu também estou aprendendo muito de ver como que é essa mudança. Ontem a Paula falou muita coisa legal, também achei a Paula Franzoni, da Cotesa, mas eu queria emendar também com o Michel. Boa, Larissa, legal. Eu concordo contigo bastante nesse ponto, né, de a gente está comunicando totalmente diferente dentro do mercado, dentro desses aspectos, né? A gente tem uma estrutura de time bem, vamos lá, com skills que precisam ser aproveitados de um perfil de cliente que a gente trabalhava anteriormente para uma abordagem totalmente diferente dentro do mercado, né? A gente viu um posicionamento muito das comercializadoras, das gestoras e tudo mais, é muito de um marketing de relacionamento, de proximidade, ser conhecida aquela marca, mas crescer no boca a boca, crescer no relacionamento dentro dessa empresa de forma muito forte, porque a gente tinha produtos complexos, nós possuímos uma relação muito forte e uma relação, de fato, baseada em confiança, baseada em proximidade, ali muito regional, de muita proximidade, muito consultiva, né? E quando a gente olha para um cenário de abertura, de olhar muito mais para um varejo, o quão sustentável é isso, né? Quantas pessoas dentro desse perfil eu vou ter que ter e como é que eu escalo isso dentro de uma operação, né? Então, a gente começa a perceber e observar dentro do mercado uma corrida para um movimento que talvez o segmento de tecnologias surgiu lá no passado, que vou estruturar máquinas de vendas, vou estruturar um perfil de marketing para aquisição de volume de leads, né? Então, vou estruturar toda uma equipe de marketing grande, uma equipe de SDRs que vai qualificar esses leads que estão sendo convertidos dentro do marketing em volume, que vão passar para uma posição de um executivo de negócio que vai fechar esse negócio na ponta, né? Mas que tamanho de varejo que a gente está falando agora e que especificidade que a gente tem dentro desse conteúdo, né? Está falando de energia, no final das contas, que é algo extremamente complexo, né? Sua fala começa justamente dentro disso, né? Vocês fazem marketing, vocês fazem esse trabalho com a energia, que é algo extremamente complexo dentro do mercado, e a gente está falando, sim, com esse público que, sim, é um B2B, mas um B2B pequeno, podemos dizer assim, não maduro e que não entende tanto de energia, né? Então, eu preciso, sim, ter uma relação muito próxima, eu preciso comunicar de forma muito transparente, muito clara, porém com um time cada vez maior, cada vez mais diferente dentro dessa abordagem, né? Então, é um pouco disso que a gente observa dentro do mercado, talvez essa mudança de perfil. Eu tinha lá 4, 5, 6 executivos de negócio que faziam um relacionamento com o cliente para agora uma estrutura de máquina de venda complexa, grande, talvez que não consiga entrar tanto no detalhe dentro de uma tratativa junto com o cliente, não tão consultivo,
porém, será que é esse mesmo perfil que a gente precisa ter, né? E aí entra o próprio quesito tecnologia, né? Como é que a gente começa a automatizar esses processos, lidar com esses movimentos de máquina de venda e aí por diante, né? A gente escuta dentro das casas hoje, né? Umas indo para uma estratégia de dentro do meu site, eu vou ter um ambiente onde o cliente vai se identificar e ele vai ver lá uma comunicação simples de eu vou ter um desconto na minha fatura de energia, eu vou subir minha fatura de energia, vou receber uma proposta e eu vou aderir àquilo dali de alguma forma, e é complexo depois disso, né? Uma migração não é tão simples, não é uma assinatura do Netflix no final das contas, né? Outras já não, ainda a gente tem essa regionalização, vou ter agentes de venda, vou ter tem um termo que eu escutei muito ao longo dessa jornada, né? Os pastinhas que vão estar batendo porta, vendendo migração e ainda trazendo essa relação lá na ponta, né? Então, um pouco do que a gente vem observando, varia bastante, cada casa está pensando de uma maneira, mas ainda eu acho que é um ambiente pouco firme para todos, quando a gente está falando desse movimento, desse momento que a gente se encontra, né? De mudanças aí de um perfil muito mais atacadista para esse perfil mais varejista em específico, né? Perfeito, gente. Eu acho que tem um ponto aí que me faz entender que estratégias de marketing digital, aí, como o Michel colocou, talvez comece a voltar a fazer sentido, né? Para esse ambiente mais varejista, porque se a gente quer escalabilidade, né? Como a gente não vai poder apostar muito na venda relacional, ou no contato relacional, talvez buscar investimentos em marketing digital possa ser um caminho. E isso me lembra bastante o movimento que as empresas de GD fazem hoje, ainda fazem, né? Não fizeram, eu ia falar fizeram, não, ainda fazem, de buscar se estabelecer no ambiente digital justamente para poder criar réguas de geração de demanda, investir em canais de conteúdo orgânico, de mídia paga. Hoje existe, inclusive, para gente aqui da categoria, né, que trabalha com marketing, hoje, para mim, é muito normal eu entrar no LinkedIn e ver profissionais de marketing, de growth marketing, que estão trabalhando com estratégias de crescimento para geração de demanda, para colocar o produto para rodar, em empresas de GD. Então, não acho que a gente vai chegar num lugar igual a GD, acho que não, mas me parece que as empresas hoje que atuam com esses braços de comercialização varejista vão olhar com viés, olhar para o digital com viés muito mais voltado para crescimento, né? A gente conseguir gerar demanda muito rápido, gerar mercado muito rápido, e aí pode ser um caminho, e aí que talvez entre o investimento que a Larissa comentou, que a gente precisa de investimento, né? Então, o orçamento, a linha de orçamento que estava destinado antes para evento, antes para outros tipos de campanha com viés mais corporativo, que, de novo, né, tem muito valor, ele acaba sendo ajustado para algumas estratégias que estão mais por digital, para o conteúdo, para projetos, e aí eu acho que a Larissa entende muito bem, né, Lara? Acho que tu vive bastante isso hoje em dia, né? Com a interação da própria Megawatt com os seus clientes para desenvolver projetos digitais a fim de que os seus clientes possam também se mostrar mais para o mercado e, por consequência, gerar demanda, né? Eu vou até voltar uns anos, quando vocês trouxeram o conceito de máquina digital, e o marketing, a máquina de vendas e o marketing digital, eu tive a oportunidade de participar desse projeto na Comerc em 2018. Eu estava voltando de licença maternidade e eu voltei com o livro do Receita Previsível na mão, que é um clássico da máquina de vendas. Que me fugiu branco o nome do profissional, é o Adam? O Aaron Ross, é o Aaron. O Aaron Ross. E ele era da Salesforce e a gente estava naquele momento ainda defendendo que CRM na nuvem era ok. Então era um mundo ainda, 15 para 16, a gente estava defendendo que o CRM na nuvem estava tudo bem. Imagina que a Oitil já não passou tendo que defender as questões de tecnologia, né? Porque a gente vem numa mudança drástica aí. Mas assim que o CRM na nuvem ficou confirmado, a sequência, esse livro dele popularizou aqui no Brasil, principalmente nas empresas de tecnologia, e eu acho que nesse auge que também teve de startups, muitos investimentos, a expectativa dos unicórnios, né? Então esse livro fez muito sucesso nessa disseminação nos pequenos eventos e grandes. E acho que esse livro eu carrego até hoje também na Megawatt, porque tem dois aspectos em que ele trata. Ele deixa, acho que o Aaron fez um belo trabalho de resumir os aprendizados do Salesforce para ele vender o que ele vende. Porque antes dele ter o CRM, de ter o melhor CRM do mercado,
na época que eu acompanhava, ele também tinha que ter um bom processo de venda. E eles mapearam bem esse formato, em que, de novo, o conteúdo, a educação é rei, né? O content is king. E o conteúdo ele é rei e ele tem que ser pensado nesse formato. E aí você tem um conteúdo em que você atrai a atenção e em momentos que a gente está nessa mudança também, a gente vai chegar nessa conversa mais para frente, de inteligência artificial, mas a gente está nessa fronteira de pesquisa. Hoje a gente pesquisa de maneira passiva, perguntando as palavras-chave, e aí você ainda é impactado pelo AdWords. Mas isso também pode mudar. Mas até então a gente estava nesse formato, e aí você tendo conteúdo, você consegue fazer uma estratégia de marketing, uma abertura. A gente também hoje é chamada abertura de leads, né? Então, abertura de prospecção. E aí é tão importante você ter essa equipe, né, de qualificadores, se a gente quiser falar em português, de quem vai qualificar esse cliente. E aí, né, o que eu ia trazer dessa experiência de Comec, que eu participei desse projeto de 18 até 21, foi muito 21 para 22, foi muito... A gente perde a conta, né? Não, foi 21 que eu participei. Foram 3 anos aí de projeto, em que a gente percebe que quando você estrutura bem o conteúdo e prepara diversas fases, o comercial na ponta, mesmo que muito relacional, ele chega com um cliente com menos dúvidas, né? Então, mesmo para a estratégia, para o tradicional do Mercado Livre que a gente está acostumado, você tinha um fechamento mais fluido, porque ele já tinha pegado algumas informações ali. Acontece que agora é muito caro todo esse tempo, né? Então, o conteúdo ele continua sendo importante, que ele é escalável, mas você tem que fazer junto com processos que sejam mais... processos que aí eu vou trazer a tecnologia, né, o olhar de vocês, que possam tornar mais barato essa operação. Só que, ao mesmo tempo, como a gente tem hoje todo mundo interessado em investir nessa atração de clientes, também o custo de aquisição também pode subir, né? Porque você tem várias estratégias que antes talvez fosse um pouco mais barato, porque você tinha menos pessoas fazendo isso. Mas o que eu posso compartilhar dali, por que a gente no marketing foi ajudar isso, né? Na minha experiência ali. Estava muito próximo do CRM, da estrutura da operação, de participar, eram muitas áreas integradas nesse projeto, né? Não era só o marketing. Mas a gente preparando os conteúdos, a gente estava muito próximo, assim, nessa qualificação para ter a sensibilidade. Se os conteúdos que a gente estava preparando, eles estavam sendo úteis para a abertura de leads, né? Que aí seria o que a gente chama de inbound marketing. E também os conteúdos que a gente preparava poderiam ser interessantes para fazer para ir atrás dos clientes, né? Para fazer isso de maneira ativa, que é o outbound marketing. Mas, de maneira geral, o conteúdo está no meio, tanto para um para outro. É que o inbound, né, o receber o interesse é mais barato, entre aspas, né? Do que você iria ir atrás. Então, eu confesso, quando eu fui estruturar esse projeto, eu tinha um pouco de preocupação se energia seria mais complexo, menos complexo, porque a receita do bolo das empresas de tecnologia não é a mesma para energia, que eu acho que a gente também pode trazer agora. A receita do bolo de varejo não é a mesma para energia. Então, tem algumas questões, mas o principal é que a gente só aprende fazendo esse projeto. Então, quando eu falo que eu trouxe muito para a Megawatt isso também, essa abertura de contatos, né, essa abertura de leads, de fato, né, de quantas propostas eu consigo enviar e qual é o meu ciclo de venda para o meu produto que eu mapeei, eu consigo começar a ter uma previsibilidade de retorno. E aí, acho que o Michel também vai trazer um pouco isso, os produtos nessa fase estão diferentes, os produtos para abertura do mercado de autoatenção estão se modificando. Então, acho que é também essa medição de como vai ser esse ciclo de venda, esse período em que você vai contratar para esse consumidor em que a conta de luz dele não era de 30 mil reais, não é mais de 30, 40 mil reais, a gente está falando de tarifas muito menores, né? Mas qual que é a tomada de decisão aqui? E isso tudo, eu gosto muito que o marketing pode permear várias frentes. Ele pode permear o folder, que era o tradicional das empresas, comercial, mas ele também pode permear processos, né? A visão de processos e como a abertura de conteúdos. A gente mapeia muito na Megawatt a abertura de newsletter, por exemplo, qual que é o perfil, uma clareza de público-alvo. Então, eu sei que hoje a nossa homepage da Megawatt, ela é focada para profissionais de energia. Essa é uma clareza que a gente tem. E a construção de conversas mais simples estão nas outras redes sociais, nos outros canais. E eu acho que essa é um ponto de atenção só das empresas, em geral, de varejistas, que querem, né, entrar no varejo, porque não adianta só contratar pessoas.
tem que ter uma liderança ativa junto, conversando sobre esse tom de voz e essas conversas. Senão, a complexidade do setor de energia atrapalha esse fluxo. Eu falei muitas coisas aqui ao redor, mas acho que eu queria passar essa bola, se possível, para o Michel, para trazer um pouco esses produtos que estão nessa mudança, né, de como eram e como estão ficando. Boa. Larissa, eu queria pegar um ponto aqui que tu trouxe, né, talvez até questionar junto contigo esse ponto, que é como calibrar, inclusive, nessa mira, né, do que tipo de conteúdo levar para esse cliente, porque, bom, como a gente passou por essa jornada muito, geração de conteúdo, de ser bombardeado por informação a todo e qualquer momento, e a gente está falando de um assunto complexo, que é energia muitas vezes, né, como é que tu atrai esse lead lá na ponta em cima desse conteúdo, que não é só você, né, não é só uma empresa te bombardeando com esse conteúdo, são outras 10 empresas com o mesmo tipo de conteúdo, com uma estratégia muito próxima, falando sobre aquele tema, né? Então, tu começa a ter muito lead sendo convertido dentro disso, sim, mas de certa forma, ou ele não entendendo, ou ele ficando com muitas dúvidas em cima disso, não dentro do teu fit, e tu trouxe isso muito no teu discurso, e como tu conduziu ali, né? Como trazer esse cara certo para nós aqui, dando o discurso certo e como calibrar isso, né? Acho que aqui tem uma matemática complexa de fazer isso, não é tão simples assim, né? Eu acho que uma parte que eu não mencionei, ela passa pelo treinamento das pessoas. E aí acho que a gente até discutiu isso um pouco antes, né, Michel, que o treinamento pode até existir, tem que existir para o executivo de relacionamento, de um cliente que vai ter uma conta de energia maior, que vai entender que tem que ter um relacional muito forte, como também para essa venda consultiva, assistida, né? Eu gostei, a Fabiana Polido me falou esse termo, achei interessante, da Ômega. Uma venda assistida é o que a gente vai ter que ter com a abertura agora de mercado. Ela não está ainda automatizada e ela não vai ser ainda como é contratar a internet, vai demorar um tempo para isso acontecer. Mas em todos esses casos, que aí a máquina de venda vem para ajudar nisso, a gente tem essas equipes, elas têm que estar... para ela poder entender o conteúdo que ela está levando para as pessoas, ou fazendo esse processo, nessa qualificação, ela tem que entender o mercado que ela está inserida. E eu acho que esse é o maior desafio de todas as empresas de energia, é conseguir trazer pessoas de fora, porque contratar pessoas do setor é mais fácil e mais caro. Quando você contrata pessoas de fora do setor e explica sobre energia, você abre um universo novo de aprender com essas dúvidas dessas pessoas, do que elas não sabem, porque você tem que falar mais fácil. Então, de novo, foi uma experiência muito rica. Tem até dessa época que a gente contratou as pessoas dos SDRs, né, para qualificação. Tem até a Vivian, que eu trabalhei bastante ali na Comec, tinha uma capacidade incrível, que ela tinha uma visão comercial, com noção de marketing, de nortear essa equipe, de preparar as pessoas, porque você tem que fazer um trabalho duplo nesse caso. Você tem que separar os conteúdos principais que eles precisam ler, mas como você falou, não pode ser muito complexo, então tem que ser pontuais, e preparar eles para o processo de marketing, entregar para o comercial, e arredondar a bola para ir para o comercial, né, para o comercial não perder tempo. E aí essa preparação de conteúdo, eu acho que aí eu tive a minha carreira inteira, eu tive ter feito a escola, né, da minha carreira nessa empresa, que sempre priorizou muito explicar sobre energia. Então eu carrego isso comigo até hoje, a gente explica sobre energia o tempo inteiro, a gente conta essa história o tempo inteiro. Então, ali, no caso, na minha experiência anterior, tinha uma relação muito forte com um blog que existe, o Panorama Comec, ele existe desde 2007, 2006, sei lá, ele existia em PDF. Então, dava trabalho fazer esse conteúdo. Ele era, antes, mandar PLD, mandar umas informações, ele era específico. Ele virou um blog, ele é notícia, e aí você pode fazer isso de uma maneira... Aí é onde entra, a gente pode falar um pouco de inteligência artificial até. Você pode contratar redatores, você pode querer escrever no ChatGPT um texto, você pode fazer várias coisas, querendo automatizar a produção de conteúdo. Mas tem uma parte dele que envolve essa sensibilidade de o que é importante para a pessoa entender, o que ela precisa saber. E aí, para você saber o que é importante, você tem que ter participado de alguma visita comercial, você tem que ter ou algum gestor ter te ensinado várias coisas, ou você ter ouvido de alguma forma alguma negociação. Tem questões aí que passam por um tempo de treinamento, para ter minimamente essa noção dessa pessoa. Mas tem um desafio aí que também esses consumidores que já estão no Mercado Livre, o perfil deles era
E a gente também sabe que agora ele é outro. Então, não necessariamente o fato da gente saber falar com esses primeiros consumidores de energia não é mais a regra para esses novos. Porque aí eu estou me utilizando a favor o fato de eu vir do interior de São Paulo e conseguir compreender que São Paulo não é a Faria Lima. Porque aí você tem alguns tipos de conversas que no interior é outro ritmo, é outro fluxo. Por isso, a venda assistida ainda é muito importante. E ainda faço um grande parênteses. Onde eu estou, que é Pirassununga, também não é o Brasil. Ainda é muito específico. O Brasil é muito maior que isso. Então, eu acho que o momento de humildade de todos nós no setor de energia, para entender que esse novo público que está chegando, esses novos interessados, que bom, você trouxe muita essa ideia do conteúdo. Qual que é o conteúdo? A gente vai testando, a gente vai fazendo, vai ajustando, vendo o retorno fez pergunta, não fez pergunta, encaminhou, não encaminhou, impulsionou, deu certo, não deu, são esses testes, né, que a gente vai fazendo, geográficos também, mas a humildade de entender que a gente não está em todas as regiões do país, e cada um vai ter dúvidas diferentes, e aí onde eu no plantão Solta Atenção, que a gente publica lá na Megawatt, eu sempre presto muita atenção, eu penso muito no empresário, sabe? Num dono de sorveteria, que ficou grande. Eu penso num restaurante, que ficou importante. Aí eu consigo trazer um pouco mais dessa minha realidade do interior, que eu não moro mais aqui, mas eu tenho uma relação com essa cidade, de como essas pessoas precisam de alguma atenção, né, para conseguir uma economia, uma redução que é muito importante. Eu pensei muito em serviços, né, mas tem as outras indústrias, tem sempre essa área industrial de cada cidade que é muito importante. E aí, Opa, vai lá, Michel, vai lá. Vai lá que eu quero seguir com a próxima pergunta. Eu só queria pegar esse gancho que a Larissa trouxe, respondendo até por pergunta que ela trouxe anteriormente, né, que a gente trabalha num público muito grande, um público diferente agora, e vem uma necessidade grande de simplificação dentro dessa própria comunicação e das próprias propostas, né? Como tu trouxe, né? Não os aprendizados que a gente teve lá no passado com aquele cliente atacadista, talvez não valem agora para esse varejista, porque tem que ter uma comunicação muito mais simplificada, não só a comunicação, mas a própria proposta daquilo que tu está levando para ele, né? Então, hoje a gente fala muito, a própria Vanessa trouxe aqui alguns cases de GD, mas a própria GD trabalhou isso também para o próprio Mercado Livre. A gente está falando do desconto garantido agora, onde o cara começa a olhar para a fatura dele, agora eu estou entendendo o que é o Mercado Livre, eu vou ter um desconto na minha fatura, e esse desconto vai ser de quanto? 20%. Bacana. Fico com o pé atrás ainda porque minha vida inteira foi com a minha concessionária de energia, foi com a CEMIG, foi com a ADP, foi com a CPFL, agora quem é essa empresa que está aqui me oferecendo desconto em energia, como é que eu fico com essa relação, né? Eu acho que aqui tem um desafio grande, que é como é que eu passo segurança para esse cara na ponta, para esse cliente na ponta, que isso que ele está contratando, para esse mercado que ele está entrando, esse novo mercado aberto, né, de alguma forma, é seguro, ele vai ter benefício e ele vai ter aquele desconto, ele vai ter essa flexibilidade de alguma forma, e ele não vai ficar na mão, ele não vai ficar sem energia no final do dia, né? A gente está falando de um público que fala menos a linguagem do atacadista, né? Ele entende muito menos isso, e é uma necessidade grande da gente adaptar essa comunicação, torná-la muito mais fácil lá na ponta, né? Então, acho que conversa bastante com o que tu trouxe. Eu acho que eu quero vou voltar, Vanessa. Eu acho que um ponto que eu estou pensando aqui com você, Michel, talvez se uma empresa não deu atenção, porque às vezes tem uma reação mais com a indicação de clientes, às vezes essas empresas nem precisavam trabalhar tanto conteúdo. Foi uma coisa meio que foi acontecendo e o investimento em marketing também sempre foi muito, nossa, com esse valor de marketing, tantos clientes que eu migro. E essa conta você fala, não vou fazer isso, sabe? Mas quando você não investiu num conteúdo para quem tem interesse no setor de energia, você querer descer mais um nível e direto é mais difícil, eu acho. Então, acho que tem um ponto aí E aí, outro dia eu fiz uma pesquisa sobre consumidor especial, que nem vai mais existir essa classificação, mesmo virou até uma pauta, assim, que até eu perguntei indiretamente na CCE, é isso mesmo? Não vai ter mesmo. Mas se a gente olhar, todo mundo escreveu sobre o consumidor especial, e todo mundo vai ter que reorganizar essa explicação, vai ficar só no consumidor livre mesmo. Mas isso é um ponto de, uma curiosidade aí, de coisas que a gente vai ter que refazer em todas as páginas. Oi, Vanessa. Oi, eu ouvi vocês falando e fui aqui pensando em alguns pontos que eu acho que vale complementar e também vale até trazer para outras perguntas aqui. Eu vi que o pessoal já está aqui no chat fazendo perguntas, inclusive, Nath, por favor, me sinaliza se eu posso trazer as perguntas pessoal, tá? Ou se tem algum momento para a gente falar sobre elas.
Mas acho que o que eu queria comentar, teve um momento que a Larissa falou que pode ser que agora o custo de aquisição dessa demanda, desse lead fique mais alto. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, porque a gente precisa viabilizar ele melhor, mas eu sempre penso que, do ponto de vista do marketing, o custo de aquisição ele não pode ser a preocupação do gestor de marketing quando ele sabe, quando ele tem noção do que esse lead, do que esse cliente vai trazer em termos de lifetime value, né? Que é o quanto esse cliente vai deixar a nível de recorrência. Então, quando a gente vai agora para essa visão, para essa estratégia os modelos de negócio que as comercializadoras elas vêm trazer, elas vêm buscar, já que o cliente na ponta ele está buscando economia, ou pelo menos a gente está partindo dessa premissa, né? Ele tá buscando economia, ele quer saber quanto ele vai pagar menos na conta de energia dele. Do lado da comercializadora, eu preciso de amarrar contrato, né? Eu preciso amarrar contrato, eu preciso de recorrência quando eu consigo, e aí a partir daí que eu vou conseguir mensurar o quanto que esse cliente ele vai me gerar, e que isso com certeza vai ser muito maior ou muito mais estratégico do que o custo de aquisição. Então, o custo pode até ser alto, mas contanto que eu tenha visibilidade do quanto ele vai me deixar, e isso passa por marketing, né? Isso não vai passar só por setores específicos da empresa, isso ajuda a comercializadora, com esse viés varejista, a se posicionar melhor no mercado, né? Então, esse é um ponto que eu queria trazer, e já adicionando com essa questão da educação, a gente falou agora desse viés estratégico. A educação também é um viés estratégico para a empresa, né? Para a comercializadora. E quando eu falo comercializadora, eu não estou falando a comercializadora apenas ela, né? Mas a gente lida aí, por exemplo, com geradoras com braço de comercialização, distribuidoras, grandes consumidores, inclusive, que hoje estão com esse braço de varejista, né? E então a educação tanto interna, tá? Porque eu sou extremamente a favor de uma empresa que tenha um viés customer-centric, e aí a educação das pessoas dentro da empresa, educação para energia, tá? A educação básica sobre energia, conceitos, ela tem que partir ali de dentro, e isso por si só já responde a pergunta do Thales ali, que está buscando dicas para melhorar o engajamento de especialistas. Eu sempre parto do princípio de que a educação sobre energia para todas as pessoas, seja a especialista, tech, em energia, até a pessoa que não sabe de nada, isso tem que ser para todo mundo, porque aí todo mundo está falando a mesma língua do seu cliente, né? Todo mundo está falando da mesma coisa. Mas, enfim, então, ela tem que partir do interno, mas a educação externa, através de conteúdo ou outras iniciativas, também é uma estratégia de posicionamento. Então, eu lembro de muitos lideranças de marketing com quem eu interajo na minha jornada, falando sobre, Vanessa, a gente precisa, quando a gente entra no mercado novo, que é o caso da abertura de mercado, quando a gente entra no mercado novo, a empresa ela tem que saber se o posicionamento dela é sobre educar o mercado sobre alguma coisa, né? Então, a Way2, por exemplo, ela desde o ano passado vem trazendo muito conceito de Open Energy, junto com outras empresas que abraçam essa causa, que subiram essa bandeira. Open Energy não é um conceito, se tu joga no Google, não vai ranquear, não vai ter volume de busca, mas é uma estratégia da empresa em querer se posicionar como uma empresa que entende sobre o mercado, sobre esse nicho, né, de Open Energy, porque ela sabe que está relacionada à abertura de mercado, e a abertura de dados ela vai propiciar outros modelos de negócio dentro do mercado de energia. Então, educar o mercado sobre algum assunto, sobre algum tema, é uma estratégia de posicionamento, é uma estratégia de diferenciação. Então, pode ser que para algumas empresas educar, fazer conteúdo, só focar em conteúdo não faz sentido, mas me parece que pode ser uma estratégia boa para hoje comercializadoras, empresas que estão atuando nessa comercialização varejista, elas possam usar desse artifício para educar mercado, sabe? Para que o mercado se sinta mais tranquilo, para dizer, nossa, eu não entendo nada de energia, eu só quero economia na minha conta. E eu vou por essa empresa aqui porque ela me explicou do início ao fim o que significa uma migração para abertura de mercado. Então, pode ser um caminho muito interessante. E também já se aproveitando disso, respondendo ali a pergunta da Letícia, né, sobre essa questão de como se diferenciar, né, considerando que ali na frente a gente vai ter uma maturação dos clientes, talvez ir por um viés de que eu sou uma empresa referência no setor, porque eu domino o conhecimento do setor, pode ser um caminho interessante para diferenciação agora, né, para poder se estabelecer ali na frente como uma empresa respeitada ou com autoridade dentro do mercado, né.
Vanessa, você falou 2 pontos que para mim foi assim, música para os ouvidos, porque a gente fala pouco. Talvez com o marketing a gente se reconheça e fale, claro, né? A gente sabe, a gente concorda com isso, mas quando está na organização é mais difícil defender. Eu queria fazer o custo de aquisição do cliente, realmente tem que vir acompanhar. Só ele por si próprio, ele não quer dizer muita coisa, porque você também ter o cliente, aprender com ele, entender, tem muitas outras questões ao redor. Então, quando você trouxe esse cuidado com o tempo do ciclo, né, de vendas e as outras vendas que você pode fazer, ainda mais no cenário que as empresas realmente não são mais só uma coisa, elas são vários braços já, tem muitas oportunidades. Mas quando eu só ia fazer um parênteses disso, que para mim o custo de aquisição ele cresceu porque há 4 anos, quando eu ia impulsionar alguma coisa, eu esbarrava com poucas empresas fazendo isso. Quando a gente pensa no marketing digital mesmo. Hoje, e as pessoas em Instagram, mal e mal, elas tinham a vitrine delas no B2B. Hoje, quando eu estou no Instagram, eu fico pesquisando, então eu já sou muito bombardeada por todo mundo fazendo post patrocinado, impulsionado. Então, isso realmente ficou mais caro, porque está competindo com mais atenção, né? Então, isso é uma tendência que antes eu não via e eu vejo as empresas fazendo. Ao mesmo tempo, quando você também trouxe o território, você falou muito sobre... achei um ótimo exemplo da Open Energy para o Way2, e isso me traz uma sensação de autoral. Então, respondendo, acho que tem um ponto aqui, acho que dá para responder um pouco a Maria Júlia, independente do benchmarking que você faça, eu sempre sou entusiasta de benchmarkings e benchmarking. Então, o Open Energy está muito ligado à Europa, ainda hoje tem uns sites na Europa que já atuam, mas é algo de uma estrutura, sempre a gente tem que pensar que também, às vezes, as coisas são muito eurocêntricas. E a gente no Brasil não precisa ser eurocêntrico, pode ser Brasil. Assim como a nossa matriz brasileira tem muitas questões do Brasil. Então, o Open Energy tem que ser pensado no papel do Brasil, né? Mas eu uso também muito benchmarking, por exemplo, para pensar em Open Finance. O que o Open Finance pode ensinar para o Open Energy no conceito brasileiro? Então, o benchmarking, eu sou sempre super entusiasta. Eu faço isso o tempo inteiro, respondendo especificamente a Maria Júlia. Mas, e aí eu queria emendar que o Thales, eu também senti uma dor na pergunta dele, porque eu acho importante que você falou de trazer conteúdos autorais. Foi assim que eu li um pouco que você falou, tá, Vanessa? De como é importante se apropriar desse conteúdo. Não necessariamente ele vai gerar lead, mas ele vai te dar um território, ele vai te dar uma apropriação do que você é, que vai passar um pouco sobre construção de branding, que a gente nem falou aqui hoje, mas a construção de branding é a primeira etapa, assim, e ele tem que trazer algo autoral que está muito vinculado aos principais acionistas. Então, não adianta só contratar uma agência de marketing e ter um resultado lá bonito, um visual. Hoje, com o Canvas, a gente faz várias coisas bonitas, mas a estratégia tem que vir antes, né? E a estratégia passa por muito do que esses principais acionistas desejam com essa empresa, assim, o que desejam comunicar com essa estratégia. Mas voltando para a dor, acho que do Thales, que eu senti um pouco, como que eu faço as pessoas participarem do meu conteúdo? Porque às vezes elas não querem, mas às vezes elas nem sabem como elas podem fazer. Então, eu vejo muito isso porque eu gosto de gravar, eu aprendi a gravar, na verdade, eu acho que eu não gostava, eu não sabia, a gente não sabe gravar de começo. Então, a gente tem que descobrir quem são as pessoas que conseguem gravar numa empresa ou não conseguem, que ficam à vontade, mas às vezes tem aquelas que são mais por escrita, que podem escrever, ajudar a escrever um pouco, as que sabem indicar algum tipo de conteúdo, trabalhar um pouco não sei se é empatia a palavra, mas um pouco olhar sobre o outro. Isso empresa exige da gente demais, né? Como que é o perfil do outro e o que ele pode nos atender, para ver se você consegue ter um maior, quando eu vejo essa questão também do engajamento, se eles conseguem te ajudar de outras formas. Não necessariamente eles vão te mandar um e-book completo, porque eu acho que essa é a maior dor também, um e-book explicativo, mas eles podem te dar alguns pedaços, alguns trechos, compartilhar algo que para eles fez sentido. E aí é muito conversando, que eu acho que com as empresas remotas que a gente passou no último tempo, pegar essas informações só via Teams ou Zoom, ela fica um pouco mais distante, né? Então, como trabalhar a integração das equipes para que esses conteúdos possam nascer de forma espontânea e trazendo um pouco para essa apropriação do que essa empresa deseja mesmo comunicar, como ela deseja ser vista. Saindo um pouquinho, acho que até do tema, mas colaborando com o que a Larissa trouxe, né? A gente parte com um momento muito de comunicação, né? A gente fala em pandemia, isso aparece muito, né? A gente tem, dentro das organizações, problemas de comunicação começam a surgir, né? Eu, comercial, vou lá, visito um cliente, sento com ele, aprendo um monte com ele, eu preciso voltar, legal, eu
eu me desenvolvi comercialmente falando. Como é que eu traduzo isso para dentro da companhia, para minha equipe de produtos, entender aquilo e traduzir isso dentro de um produto para melhor atender o mercado, traduzo isso junto com uma equipe de marketing, para que a gente consiga ter uma comunicação muito mais assertiva junto com ele, né? Como é que eu reverbero essa comunicação, né? E dentro da própria companhia, como tu trouxe, né? A gente hoje está em home office, está todo mundo afastado, né? Ninguém está um do lado do outro, escutando a ligação, sentindo a dor que a pessoa está ali para ajudar o como construir esse conteúdo de alguma forma, né? A gente precisa criar mecanismos de melhorar nossa comunicação internamente, né? Cada vez mais, né? Eu não sou defensora de voltar tudo como era antes, porque eu acho que, assim, como a Way2, acho que bem deve também saber, a tecnologia vem para ajudar. Então, eu acho que o conceito híbrido, até se necessário, se for remoto, ele veio para trazer pessoas de todas as frentes, né? Não necessariamente todo mundo tem que das 9 às 6 ficar ali. Não necessariamente você está às 9 às 6 no escritório quer dizer que você trabalhe. Eu tenho também esse olhar. E aí, quando você vai, a gente já entra no outro tema, não vou nem avançar isso. Mas a integração ela pode acontecer, como se for de outras ferramentas. Então, sim, eu acho que alguns pilares, assim, repassando algumas coisas que a gente tem conversado aqui, me trouxe um pouco essa visão. Acho que a construção da marca, o branding, quem não fez tem que estar se organizando, mas isso eu vejo que muita gente já trabalhou a marca, assim. Eu não vejo empresas de energia. Quando era lá em 2000, eu entrei no setor em 2007, as marcas eram todas escuras. E aí, depois que a BP fez o rebranding dela, foi uma das primeiras a fazer, uma petrolífera fez com verde e amarelo, e foi um trabalho de branding incrível, que era, eu lembro de baixar esse material lá em 2009, era incrível aquele material, e depois disso ele deu muito a regra, assim, a régua, sabe, veio todo mundo trazendo essas coisas, mas o SG já existia com outro nome ali, nessa relação das marcas, das cores, tudo foi ficando mais leve. Então, o rebranding já aconteceu em muitas empresas. Aí eu acho que vem um território que não tem como ir para frente sem falar sobre comunicação interna das empresas, essa preparação, esse espírito que passa pela estratégia das empresas, com a comunicação top-down. Não existe comportamento de baixo para cima, é muito difícil, ele tem que vir de cima para baixo pelo exemplo, pelo menos estou falando da minha sensibilidade. E aí sim você vai para os processos, que aí podem ser processos de marketing, processos de comercial, mas sempre pautados por um produto bem definido, né? Então, que você nessa estratégia tem um produto bem definido, que também vai facilitar isso. Mas não adianta, para você chegar, às vezes acontece muito isso, você quer contratar uma ferramenta, ou mesmo, não adianta só contratar a Way2, tem que estar claro qual que é o seu problema anterior, né? Como que você quer atuar? Ontem eu achei muito legal a solução de vocês de leitura de PDF, né, a leitura de PDF, vocês falaram bastante ontem, leitura de PDF para varejo, né, para poder pegar as tarifas e organizar. Exatamente. Parte de captura e processamento de faturas, né, junto com as distribuidoras, né, que dá esses dados, etc. Mais bonito, captura e processamento das distribuidoras, isso. Aí, nesse produto, por exemplo, não adianta para as empresas também só terem isso se não tiver um processo também do lado delas de como ela vai fazer. Então, tem que andar juntos essas soluções, né? Ao mesmo tempo, acho que a mensagem já entendendo que a gente está indo mais para o final, eu sou sempre entusiasta, assim, otimista. Eu gosto, mesmo quando eu não estou, eu tento voltar para esse estágio, assim, de olhar as coisas avançando. E aí eu acho que a gente vai ter... O que a gente está enxergando agora são 4 anos, né? Uma janela de 4 anos, essas contratações que vão vir agora. E é um formato, esse produto vai estar acontecendo agora, como vai acontecer, os desafios de tecnologia também que a gente vai ter, porque eu tenho um olho na produção de conteúdo, mas hoje minha raiz também está em acompanhar as notícias. E as notícias também estão atentas aí à regulação, à operação, né? Como tudo está acontecendo também entre a ANEEL e CCE para essa abertura da alta tensão. Então, um olho na notícia e um olho no conteúdo, eu vejo que vai ser um trabalho de consistência. Acordar, fazer uma coisa, testar, viu o resultado, faz outra. E aí, usando a favor muitas ferramentas que a gente não tinha antes. A gente tem hoje um custo de produção no marketing muito mais barato do que a gente tinha anteriormente. Esse evento, essa semana do Mercado Livre, está acontecendo aqui de forma remota, tem todo um custo de horas humanas, mas que tá fácil de mencionar. Antigamente teria que ter uma presença, teria que montar um evento, teria todo um custo que seria acontecido uma vez em nada. Hoje você tem uma troca de conteúdo mais fácil.
eu chamo também a tiktonização das coisas. O TikTok barateou muito também a forma de produzir conteúdo. E quando eu falo isso, não é que você tem que ter uma conta no TikTok, mas você está no Instagram consumindo já uma linguagem do TikTok. Ela chega um pouco depois, mas ela chega. E ela é uma linguagem acelerada, é uma linguagem que tem que dar a chamada principal, e eu adoro também que o algoritmo do TikTok te permite permite viralizar coisas que a gente nem espera. O TikTok ele não tem muito apelo, não estou falando que a gente tem que sair todo mundo aqui criando TikTok, tá? Mas a gente precisa aprender, porque ele não, as hashtags de energia não performam tão bem lá ainda, exceto solar. Porque solar é muito romântico, é muito bonito ver uma painel solar, ver o sol, ver que você está produzindo, é muito bonito visualmente, né? Mas a parte técnica de energia é muito difícil ainda você só explicar e performar. Mas é uma boa escola de linguagem, que eu acho, porque no fundo, com as ferramentas sociais, com a rede social, a gente conseguiu criar, baratear o que antes era muito caro. A gente não depende no setor de energia de propagandas no jornal ou na TV, que é um público de massa. O setor de energia nunca foi de massa. Então, hoje a gente consegue segmentar melhor isso. Então, por isso que eu sou entusiasta, assim, para estar no marketing, ou essa sensibilidade de marketing e energia, passa, assim, por essa visão de como que está o status hoje da comunicação e da linguagem, né? Como que a gente entrega essas linguagens. E aí isso é muito teste mesmo. Para fechar, gente, eu queria primeiramente agradecer a presença de vocês, agradecer esse papo. Ele foi muito legal, assim, me sentindo uma roda de conversa, assim, um bate-papo sobre estratégia de marketing, algo que eu particularmente gosto muito. Então, eu estava bem concentrada aqui, aproveitando essa conversa. E aí, agora, para fechar, e já pedir para vocês também se agradecerem, né, deixarem os contatos de vocês. Eu sei que a Larissa com certeza vai querer deixar os seus contatos. Eu também queria pedir para que vocês encerrassem trazendo uma visão de como vocês entendem que as empresas elas podem se posicionar, considerando o cenário que a gente tem hoje, tá? Porque eu gostei muito da pergunta da Letícia, eu fiquei aqui matutando ela, porque ela é muito ousada, assim, né? Como as empresas podem se colocar lá para 2026, 2027. Eu nem iria para lá, tá, Letícia? Eu acho que ainda tem muito a se posicionar agora, em 2023, 2024, porque a gente não sabe o que vem por aí, né? A gente tem uma abertura de mercado que está se organizando ainda, os agentes ainda estão se organizando, a gente vem acompanhando até o próprio papel das distribuidoras, como é que vai ficar isso a partir do ano que vem. Então, acho que ainda tem um desafio sobre como as empresas têm que se posicionar agora, porque me parece que a gente vai entrar num oceano vermelho, né, de competitividade, e lá em 2027 o mercado vai estar se organizando para atender residencial, né? Então, vai ter um novo desafio ali pela frente, possivelmente as grandes comercializadoras e as empresas que têm esses braços já de varejista, elas já vão estar olhando, já vão estar trabalhando isso, né, para 2028, não vão estar nem preocupados com alta tensão. Então, acho que o que eu queria perguntar para vocês é o que hoje vocês entendem como uma estratégia de diferenciação, ou pelo menos, não uma estratégia de diferenciação, mas aquilo que vocês entendem que as empresas, elas deveriam estar prestando atenção para poder estruturar o seu marketing agora. Então, não dá para ir para aquele lugar de que eu vou ser uma empresa de serviços de energia que vou garantir a economia do meu cliente como uma estratégia de diferenciação, porque todas vão fazer. Tem que buscar caminhos, né? A gente tem que buscar caminhos para não morrer embaixo das grandes, né? Porque indo para o cenário, por exemplo, já mais atual, né? Na Europa, o mercado livre já existe há 20 anos, existe há muitos anos. E lá é muito normal que as pessoas, já na residência mesmo, elas nem sabem de quem elas estão comprando energia, elas fecham um pacote com, sei lá, com o seu serviço de telefonia, com o seu serviço de TV, e já vem embutido ali a energia na conta, ela não escolheu, né? Ela simplesmente disse, eu já vou assinar aqui porque eu não quero me incomodar. Então, vai chegar esse momento, né? A gente vai chegar nesse lugar, e quem não se identificar de uma forma mais precisa no mercado, né? Nem quem não conseguir se diferenciar melhor no mercado, possivelmente vai entrar naquele lugar de que todo mundo faz a mesma coisa. Então, na visão de vocês, e para fechar, né? Onde vocês acham que as empresas precisam olhar a nível de estratégia de marketing para se diferenciar no mercado? Eu pensei em tanta coisa enquanto você falou, eu vou tentar resumir.
a Letícia também, essa pergunta dela é muito interessante, porque eu acho que não necessariamente a gente ainda vai ter uma maturação, antes de abrir o mercado, uma maturação das próprias empresas, que são muitas. Estava olhando na CCE hoje para esse encontro aqui, são 80 varejistas que estão registrados, sendo 75 comercializadores. Vai ter uma própria uma fusão e aquisição desse setor, é natural de economia. Quando você cresce o mercado, depois ele vai se condensar, assim como foram os bancos nos últimos 20 anos. Então, acho que até antes do consumidor vai ter alguma mudança aí desse arredondamento dessas empresas para performar melhor. O famoso fusões e aquisições. Quando você veio trazendo esse ponto, eu não consegui deixar de parar de pensar no que é autoral. Vanessa, assim, do que essas empresas desejam, a marca delas tem que estar muito alinhada sobre esse discurso, precisa estar alinhado, e me veio um case, assim, eu queria fechar um pouco com esse case, não que todo mundo tem que sair fazendo isso, não é isso, mas são alguns insights por que eu acho que funciona para essa empresa, e aí a gente pode usar isso em outros, né, por que eu acho que isso ficou tão autoral. Para mim, é o caso mais recente da CIMED, que é a farmacêutica aí que estava fazendo sucesso no TikTok, inclusive também com o lipstick deles, o Carmed. Mas antes de fazer sucesso com essa viralização do Carmed, alguém procura aí depois Carmed TikTok, vai achar essa campanha. Eles vinham numa construção de comunicação, de conteúdo muito consistente. Primeiro, recorrência. É uma empresa familiar, então os dois líderes são dois irmãos, uma mulher e um homem, e os dois têm a sua forma de comunicar nas suas redes. Eles humanizaram. A marca, eles estão se usando do porta-voz para humanizar a marca. Então, cada um... Só que é interessante que se você vai na rede de um e na rede de outro, cada um respeita a sua identidade. Eles não ficam se copiando, são coisas bem diferentes. O irmão gosta de avião, então ele fala um monte de avião, que pode não ter nada a ver com remédio. E ela gosta de negócio, gosta de expor, os filhos já são mais velhos e tem algumas sugestões, ela trabalha muito na relação com os filhos. Assim como assim como a gente vê sempre alguém querendo contar uma história que me veio assim, eu não queria fazer uma relação direta, mas se você pensar o Mais Você da Ana Maria Braga, que é uma excelente vendedora, ela tá vendendo todas as manhãs ali na Globo, ela só consegue vender melhor porque ela tá com o Louro José do lado dela, para poder ter um personagem contrabalanceando com ela, tá? Então, voltando para a CIMED. A CIMED está trazendo aí, há pelo menos 3 anos, na pandemia eu comecei a prestar atenção nas lives que esse irmão, que esse João Adib fazia. Das lives dele, a Carla CIMED começou a aparecer. E tem uma consistência... Sim, depois eu comento aqui, eu veio um comentário, mas tem uma consistência muito grande, porque você pensa, executivos de empresas gastando tempo para fazer isso, é um investimento de marketing, eles têm equipe preparando conteúdo, mas está no DNA deles, e uma coisa que me chama a atenção eles não estão só ali fazendo os vídeos, nossa, olha minha roupa, olha meu avião, porque isso seria superficial e não levaria ao racional. Em vários momentos das peças deles, que eu fico estudando várias peças aleatórias, né, para ver o benchmarking aí que alguém, acho que a Maria Júlia comentou, eles trazem para a estratégia deles. E eu achei uma sacada absurda, porque eles fizeram o Carmed, eles conseguiram fazer um faturamento muito maior do Carmed. Eu vi ela falando num podcast, assim, eles faturavam, acho que 6 milhões de Carmed por mês, com o TikTok eles faturaram 20 vezes mais, acho que foi uma coisa de 40 milhões num período, assim, uma coisa assim, bem maior. Depois eu deixo no comentário o valor certinho do YouTube. Mas quando eles fizeram esse aumento exponencial do faturamento, agora eles estruturaram a gente vai aumentar o faturamento em 3 bilhões esse ano, a gente vai bater essa meta. E eles estão lá falando sobre isso. Então, você tem uma estratégia por trás. Você não tem só duas pessoas humanizando a marca, fazendo gracinha e tá tudo bem. Você tem toda uma estratégia e uma contação de histórias, que eu não fiquei falando aqui hoje, mas tem um storytelling. Obviamente, eles estão falando de um produto farmacêutico, é um outro cenário, não é o nosso, não tem outras questões. Mas dá para você pegar alguns aprendizados. Eles postam todo dia, tem consistência, eles têm uma equipe adequada, tem uma liderança que comprou essa ideia e está executando ela de alguma forma, e eles estão coesos dentro da estratégia deles, do que eles querem fazer. Isso não daria tão certo se eles tivessem todo o dinheiro do mundo para contratar a melhor agência de publicidade, o melhor de marketing da vida, o mais caro. Isso não faz milagre se não vier acompanhado dessa integração aí entre várias frentes da empresa, né? E aí eu acho que essa sensibilidade, a Vanessa sempre trouxe muito isso aqui, de combinando
os termos de marketing, mas também sabendo que o cliente não é só uma primeira aquisição. Eu gostei muito disso que você falou, assim, ele também está permeando a relação com a empresa, né? Então, eu vou deixar aqui esse case da CIMED como uma reflexão sobre, acho que, consistência e congruência do que essa empresa deseja comunicar e vender. Pegando um pouco, e aí trazendo um pouquinho da minha visão, um pouquinho sobre isso, eu vou para um lado bastante de, talvez, conhecer muito bem o cliente e o público que quer conversar, né? E eu acho que isso conversa bastante com, inclusive, com o que a Vanessa trouxe de fidelização desse cliente de alguma forma, né? Eventualmente, tu vai conseguir até trazer esse cliente para dentro da tua carteira, comunicando não tão bem, mas um apelo de um desconto, um apelo financeiro por trás, né? Mas se tu não conseguir comunicar com ele, tu não conseguir entender a realidade dele e manter esse relacionamento muito próximo, conversando, tendo a mesma linguagem com ele, certamente tu perde ele ao longo do caminho, né? Então, eu trago aqui talvez com uma estratégia muito forte, e eu vejo assim que parece que é quem vai sair como líderes, né? E a gente está muito nessa corrida por agora, né? Que é quem é que vai ser o maior neste momento, porque concordo contigo, Larissa, a gente vai ter um momento de consolidação, os maiores vão começar a comprar os menorzinhos dentro do mercado. O Telecom está aí para mostrar a gente como é que funcionou, né? A gente tem um monte de empresas de telecom que foi comprada ao longo desse caminho e hoje a gente tem as grandes e compram as pequenas por aí também, né? Então vai acontecer muito isso. Então quem se consolidar muito bem agora, conseguir comunicar muito bem com esse mercado, acertar a mão, saber conversar com esse público de alguma forma consistente e fidelizar ele de alguma forma, certamente vai estar dentro desse grupo das grandes empresas que vão sair comprando esses menores, que vão ter algum apelo, vão ter alguma carteira, que vão conquistar ao longo deste caminho, mas que não necessariamente vão conquistar por uma fidelização dentro daquela marca em si. Essa grande vai vir e vai conseguir trazer isso por fora, né? Então, talvez uma análise não tão profunda quanto a tua, Larissa, eu acho que a tua visão de marketing gigante aqui dentro do webinar, mais um pouquinho da minha contribuição. E eu me veio aqui você falando sobre isso, que... Nossa, peraí, me deu branco. Eu ia trazer um pouco, mas eu vou deixar passar, eu esqueci. Tenho certeza que... Daqui a pouquinho você lembra, a gente fala aqui. Tenho certeza que esse webinar foi grandioso, assim, a gente aprendeu muita coisa. A gente que é do marketing, a gente escuta aqui, a gente vai anotando as coisinhas que, né, essa troca é muito valiosa, né, esse momento aqui de a gente poder falar de marketing, de vendas, para um setor específico, é muito, muito, muito valioso. E eu queria agradecer vocês pela presença, pelas pessoas que participaram, que estiveram aqui com a gente nos 3 dias ou 2, neste webinar, é muito bom ter a participação de vocês. Agradecer os convidados também que toparam estar aqui com a gente nesse evento, né? E deixar um espacinho para vocês também se despedirem aí, para a gente fechar com chave de ouro aí esse evento. Eu começo? Eu começo. Então tá, gente, obrigada. Obrigada, primeiro, obrigada, Weitu, né, mais uma vez pelo convite. Eu fico muito, muito feliz de voltar aqui para falar com vocês. E muito obrigada, Michel, obrigada, Larissa, pela participação. Acho que foi um conteúdo que acho que, nossa, faz anos, né, que aqui na Weitu a gente queria desenvolver. Então, obrigada aí pela participação de vocês. Eu vou deixar a Larissa por último, já que é a nossa convidada especial. Mas eu queria agradecer todos, obrigado pelos 3 dias. Acho que não à toa, todos os nossos webinars aqui, a gente acabou passando a nossa 1 hora prometida. Eu acho que é muito porque o bate-papo estava muito bom e eu acho que a gente conseguiu traduzir isso de alguma forma, levar para o mercado. Agradeço a todos que participaram. A gente se vê por aí no mercado e deixo a palavra contigo, Larissa. Um abraço. Obrigada, acho que pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que a gente às vezes trabalha mais com ele do que fala, né? E aí quando a gente para conversar e trocar ideias, a gente vai organizando também, sistematizando um pouco aí do que a gente vem praticando, e deixar a Megawatt aí aberta para todo mundo. A gente tem alguns canais, como a gente está falando muito com o público de energia, então a Megawatt.energy é a nossa plataforma de notícias principais junto com os cursos, e eu também, a gente tem uma atuação nas redes sociais, megawatt.energy também sempre no Instagram, no LinkedIn, e eu pessoalmente também pratico muito dessa comunicação e um pouco da humanização da Megawatt no Larissa
Não, Larissa Arayun também no Instagram, eu gosto de falar bastante lá. E aí eu acho, só fechando também, o que eu faço no Instagram, no meu pessoal, é algo que eu gosto. Mas essa relação também de se expor muito no individual é muito específico. Então, eu queria também deixar uma atenção aqui, porque a gente falar sobre marketing não quer dizer que todo mundo tem que sair gravando vídeo aí, falando tudo o tempo inteiro. Porque senão tem para pessoas que isso é insuportável. Mas eu gosto, de alguma forma, encontrei minha forma de comunicar e fez sentido para mim. Então, fazendo esse fechamento, meu marido fala que eu adoro fazer disclaimers, né? Fazer ressalvas. Eu vou encerrar hoje, então, fazendo a minha ressalva, então, dessas chamadas que eu deixei o convite. Obrigada, gente. Uma ótima noite para todo mundo aí. Até mais. Tchau, pessoal.